Saudações atuais! Chegamos com mais um episódio do Cidade Atual Podcast aqui no nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, eu peço que você inscreva-se no nosso canal aqui no canto inferior direito. Assine aqui com o nosso a nossa notificações do canal, ative o sininho para você não perder as próximas atualizações e compartilhe o vídeo para que mais pessoas vejam os nossos conteúdos. Hoje, mais uma vez, estou aqui ao lado dele, Igor Silva, nosso Boa co-apresentador noite, da vez. Vinícius, meu Boa amigo, noite, tudo Igor. bem? Boa noite a toda a nossa audiência que nos acompanha nessa noite especial aqui, que nós vamos conversar com uma personalidade política proeminente e importante aqui do município de Marabá, né, Vinícius? É isso mesmo, Igor. Bom te estar aqui contigo novamente depois de um tempo aí que a gente Sim. passou afastado. E vamos conversar com ele. Vai já abrir a câmera aqui para a gente conversar com o Marcos Paulo, que é ex-secretário adjunto da Secretaria de Agricultura, que tem encabeçado o movimento aí de pré-campanha a vereador de Marabá. Inclusive, nós estamos chamando ele para conversar também sobre esses cenários que se apresentam para as eleições de 2024, assim como temos feito aí com outros atores políticos que estão no cenário eleitoral neste ano. E Marcos, obrigado por ter aceitado o convite para a gente ter esse debate aqui. Quero agradecer ao convite, né, aos nossos amigos aqui, ao Vinícius, ao Igor, agradecer a todos também que estão nos acompanhando e nos acompanhar nesse bate-papo de hoje à noite. Marcos, a primeira pergunta que a gente faz, né, Igor, sempre a todos os nossos convidados: quem é o Marcos Paulo, para que a nossa audiência entenda e conheça mais você? Marcos Paulo podemos dizer, uma pessoa jovem, né? Hoje eu tenho 34 anos, sou cristão e também valorizo muito a questão familiar, né? Sou pai de Elisa e de Heitor e esposo de Tassiane Caldas. Faço parte também da Assembleia de Deus, onde também nós trabalhamos ali com jovens, né? E também com o Corpo de Obreiros. E me sinto muito à vontade hoje aqui, né? E para nós podermos estar falando sobre isso. E uma pessoa que tem um olhar para a agricultura familiar dentro do município de Marabá. Então, é um jovem muito visionário e voltado principalmente por essa pauta da agricultura. Marcos, você ganhou destaque político e social aqui em Marabá nos últimos 7 anos e meio, nesses dois últimos mandatos do Tião Miranda, como secretário adjunto de Agricultura, né? Você levou uma série de benefícios da pasta para onde não vinha sendo atendida até então, sobretudo as famílias. Porém, você é servidor de carreira da Secretaria de Agricultura, né? Você passou com quantos anos no concurso para ser Agri e nessa idade você fazia o que da vida? Aí, nessa idade, aí o Vinícius já quer, ou melhor, o Igor já quer revelar minha idade, né? Os cabelos Os brancos cabelos brancos denunciam. já denuncia, né? Na minha época, eu poderia fazer duas faculdades, né? Então, na época, eu fiz a antiga UFPA, né? Que hoje é a Unifespa. Me formei como químico e também pela UEPA, né? Eu me formei como engenheiro florestal. Então, tenho duas formações. Dentro do concurso da prefeitura, que eu participei com 22 anos, que foi no tempo do Maurino. Hoje eu sou servidor concursado como engenheiro florestal pela Secretaria de Agricultura. Então, aos 22 anos, eu participei desse concurso. Entrei no tempo da gestão Maurino Magalhães, entrou depois João Salame, depois Tião e novamente Tião. E como foi esse desafio de assumir a Secretaria Adjunta de Agricultura de Marabá nesses últimos anos? Bom, para mim foi um desafio muito grande, né? Mas eu gosto de desafios. Para falar a verdade, eu sou uma pessoa que tem essa visão. Eu não vejo dificuldade, eu vejo desafios. E gerenciar uma secretaria dessa que tem um porte hoje, sendo uma das maiores secretarias do estado do Pará, né, que se encontra no município de Marabá, é um desafio muito grande. Eu me sinto privilegiado, agradeço a Deus por ter me dado essa oportunidade, onde numa secretaria a gente consegue mudar muitas vidas, né? Tanto na zona urbana quanto na zona rural de Marabá. Marcos, vários projetos foram aí liderados por você e pelo doutor Adailton nos últimos anos na Secretaria de Agricultura, voltando-se os esforços à agricultura familiar. O que você destaca nesse aspecto da agricultura familiar como mais relevante em matéria de atividades desenvolvidas pela pasta voltada a esse meio, esse segmento? Vinícius, hoje nós temos um gestor que podemos dizer
dizer que é um dos maiores, né, do Pará ou do Brasil, né, o Tião Miranda. Ele tem um olhar muito grande para a agricultura familiar. É uma pessoa que, de fato, ele abraçou os produtores. E durante essa caminhada, podemos dizer assim, vai fazer 8 anos agora, né, de gestão, a gente tem diversos programas, né? Desde a apicultura, sistema de irrigação, hidroponia, suinocultura, tanque escavado, tanque suspenso, mecanização. A gente tem o maior viveiro do estado do Pará, né? Se encontra na cidade de Marabá. Hoje a gente produz de 800 a 1 milhão de mudas. A gente tem o laboratório de solo, é um dos únicos do estado do Pará que atende o produtor. A UFRA tem, mas é específico para os alunos. Embrapa tem, mas é específico para um grupo. Agora, quando se fala de produtor rural, agricultura familiar, um dos laboratórios de destaque é a cidade de Marabá. Então, assim, eu vejo numa visão da gestão hoje, é esse reconhecimento, né, que o produtor valorizou tudo isso. Então, um dos programas que eu vejo de mais destaque entre isso é o próprio sistema de irrigação e o tanque suspenso. Eu acho que é um dos programas que traz uma renda, muda a vida do produtor. Agora, eu sou suspeito a dizer, né? Mas eu gosto de todos os programas, né? Eu não sei porque eu participei de todos eles, né? Quando a gente chegou na secretaria, só se falava em mecanização. Mecanização só tinha 3 tratores. E aqui já vai né? Podemos dizer um spoiler, né? Do nosso crescimento. Hoje nós temos 25 tratores. Então, assim, eu sou suspeito um pouco para falar porque eu gosto de todos os programas, tendo em vista que eu sentei na mesa, elaboramos junto com os técnicos todos os programas. Mas eu sou muito apaixonado pelo programa de tanque suspenso, de piscicultura e o sistema de irrigação que muda a vida de muitos produtores. Exatamente sobre esse último, que é o sistema de irrigação. Eu sou ali da região de Morada Nova, né? E muitos produtores ali da região de Murumuru eh, foram beneficiados com esse programa de irrigação e ele, desde plantadores de açaí, melancia, tudo. Você pode falar mais um pouco sobre esse programa de irrigação? Quantos kits? Esses kits é formados por quê? E quais comunidades foram atendidas? Bom, Igor, o sistema de irrigação hoje ele é composto de motobomba, cano, microaspersor, fita gotejadora. E lembrando, né, e aqui fica até uma dica para os nossos internautas que estão conosco essa noite, é que o sistema de irrigação ele se torna específico para cada programa. Então hoje nós temos uma equipe técnica composta por 25 técnicos. A secretaria só tinha 6 técnicos, né? Hoje nós temos 25. Então nós temos um sistema de irrigação completo. Quando você fala de fruticultura, cacau, açaí, goiaba, limão, Tahiti, é um sistema de irrigação particular, exclusivo para aquele momento. Se você fala de horta, seja ela no chão, hidroponia, você tem um kit também específico. Então a gente vê a importância de ter uma assistência técnica. Murumuru, ele tem as hortas que foram beneficiadas. Jardim do Éden tem horta. Jardim do Éden, e daqui a pouco nós vamos falar sobre Jardim do Éden, também em Tiradentes, que é o único programa de compostagem no norte e nordeste do país, só quem tem a cidade de Marabá. Isso mostra a competência de uma gestão, né, liderada pelo nosso prefeito Tião Miranda, e também por uma competência de técnicos, né, que entende dessa pasta. Voltando para o sistema de irrigação, a gente atende por ano cerca de 200 a 250 famílias. Hoje, Marabá, além de ter a rota do açaí, nós temos a rota do cacau. Então, a rota do cacau hoje está lá por volta do Tapirapé, a 250 quilômetros. Da sede, né? Ou seja, o município de Marabá é muito grande, né? Mas aí o sistema de irrigação chega até lá, mostrando que nós podemos sim produzir com qualidade. Marquinhos, ou Marcos Paulo, né? É. Marquinhos para os amigos. Hoje nós Acostumado somos já amigos, com, né? né, tão É, íntimo já. Marcos Paulo, você acredita pelo fato de você ser um funcionário técnico, um funcionário de carreira, não ser um político que foi colocado lá para ter um emprego, ser uma pessoa concursada, isso ajudou você a organizar esses programas, a conseguir mais recursos e a tocar tão bem essa secretaria junto com o doutor Adailton? Sim, eu sempre digo que eu não tenho esse viés político, né? Eu tenho um viés mesmo técnico, né? Eu gosto de resultados. Inclusive, eu lhe conheci fazendo pesquisas técnicas Pesquisa científicas. até. E daqui também vale também ressaltar que, além de servidor público, eu sou empresário, né? É bom tocar também nessa questão. Eu tenho esse viés de resultados. Então, quando eu sento ali naquela cadeira da Secretaria de Agricultura, eu sempre busco atender os produtores, mas de uma forma que traga resultado para a gestão e também para a agricultura familiar. Então, a gente sempre vai buscando essa visão da iniciativa privada.
né, trazendo para o poder público, a gente saber utilizar o dinheiro público da melhor forma possível. Eu sempre digo, Vinícius, que o segredo não é quanto você ganha, é a forma como você investe ou gasta, Certeza. né? Então, a secretaria, e aqui também vai um abraço à Câmara de Vereadores, à Câmara de Marabá, apoiou muito a Secretaria de Agricultura. A nossa dotação era de 3 milhões, hoje nós gerenciamos cerca de 25 milhões. E nós temos hoje, pode parecer muito 25, né? Mas nós temos algumas cidades próximas daqui que gerencia 60 milhões por ano e não tem aquilo que a secretaria possui. Então, isso eu trago como resultado o quê? Uma gestão, né, onde nós temos o comandante Tião Miranda e nós temos técnicos, doutor Adailton, que é um secretário que de fato deixa a gente poder trabalhar. O doutor Adailton também ele tem essa, podemos dizer assim, esse viés da iniciativa privada e também ele foca muito e cobra por resultados. Marcos, você mencionou agora há pouco que Marabá realmente tem um território muito extenso, que é abrangido, por sua maioria, pela zona rural. O município, a área urbana do município de Marabá é ínfima se Pequena. comparando todo o território. Grande parte disso são as vilas, as estradas vicinais. E como secretária adjunta de Agricultura, tenho certeza de que você percorreu grande parte, se não a totalidade, desses rincões do município de Marabá. Diante disso, como conciliar a vida profissional nesses deslocamentos a vilas distantes? Você mencionou aí, tal, Você tem Tapirapé a uma vida 200 religiosa quilômetros, ativa também, né? Sim. com a vida pessoal no município de Marabá, com a esposa aqui, além das atividades correntes da tua vida particular. É por isso, Vinícius Rico, eu já estou de cabelo branco, né? Tô ficando 34 Percebe-se. anos, já estou ficando de cabelo branco. É porque realmente, quando a gente senta numa cadeira dessa, você tem duas opções. Ou tu trabalha em prol da comunidade, ou tu deixa os anos passar. Eu decidi trabalhar de forma incansável pela agricultura familiar. Então, dessa forma incansável, trabalhando esses 8 anos por uma agricultura que pudesse ser referência no estado do Pará, e vale ressaltar um abraço aqui para Giovanni Queiroz, né, que cuida da SEDAP, Estadual, né? que é estadual. Ele conversando, ele reconhece esse trabalho em Marabá, e é muito corrido. Por exemplo, Marabá hoje ele tem cerca de 90 PA, 90 projetos de assentamento. Eu estava fazendo um cálculo, no mês nós temos, podemos dizer aí, em torno aí de 8 finais de semana, né? Por aí, né? Nós temos. E se você for fazer todo final de semana correndo um PA atrás do outro, a gente passa praticamente o ano todo e a gente não consegue chegar até o final. Então, assim, além de ter a secretaria, a vida na igreja, a família, mas a gente consegue conciliar com muito trabalho, viu, Vinícius? Segunda, sexta-feira, todos os dias. Eu estou na Secretaria de Agricultura atendendo a comunidade. Final de semana, a gente vai conciliar a igreja, né, que é o trabalho com jovens, que é o trabalho com os obreiros, né? E a gente tenta conciliar essa parte com a visita, porque todos os projetos de assentamento, eles têm o desejo de conhecer, né, o secretário ou o secretário da pasta, que é o doutor Adailton, ou o secretário adjunto, que eu estava atuando, né? E aí todos eles têm o desejo de ouvir da nossa boca, da nossa fala, aquilo que de fato acontece na zona rural de Marabá. Então a gente consegue andar, não andei os 90 PA, né? Em 8 anos a gente ainda não conseguiu, mas certamente eu já andei em torno de 60 PA, né? E tá faltando pouco para mim poder completar, mas é o compromisso. Eu acho que a gente tem que entender que a gente tirou 8 anos da nossa vida para poder ter o compromisso, a valorização, o crescimento da agricultura familiar em Marabá. Marcos, como eu já disse aqui, você muito bem sabe, eu sou ali de Morada Nova e os residenciais Tiradentes e Jardim do Éden ganharam uma vida social muito importante com a chegada desses projetos da horta, da compostagem. Eu queria que você falasse como funciona esses projetos para quem não é lá do Tiradentes nem no Jardim do Éden. Fala para a nossa audiência como é isso. Ó, o Jardim do Éden e o Tiradentes, ele é um programa do governo federal, Minha Casa e Minha Vida. A gente se inscreveu nesse programa, participou cerca de em torno de 850 a 1.000 municípios e somente 10 foram escolhidos. No Norte e Nordeste, só quem tem o projeto de compostagem nesse modelo é a cidade de Marabá. Então, isso mostra a capacidade dos nossos técnicos,
né? Então, na época, a gente colocou um pátio de compostagem através da Secretaria de Obras, né? Que na época o secretário era Fábio Moreira. A gente procurou o Fábio, falou: Fábio, nós precisamos fazer esse pátio de compostagem Lá no Jardim do Éden. lá no Jardim do Éden e no Residencial Tiradentes. Sim. E aí o Fábio concordou, o Tião Miranda concordou, a gente trouxe esse recurso para Marabá. Naquela época veio um que a gente chama de Bobcat, né? Que é uma retro, podemos dizer, pequena, né? Uhum. Na parte técnica, vem um caminhão. E lá é feito o seguinte, Igor: a gente recolhe todo o material orgânico, boa parte do material orgânico do Residencial Tiradentes de Jardim do Éden, Uhum. leva para o pátio de compostagem. Existe um processo de compostagem. Depois desse processo de compostagem, a gente leva para a horta. Cada residencial desse trabalha com 40 famílias. Pessoas que não estavam trabalhando, famílias que não tinham de onde tirar sua renda. Hoje, o pátio de compostagem, através de um adubo orgânico, vale dizer, você aí, internauta, que está procurando alface, coentro, legumes, Orgânico. orgânico, 100% orgânico, procure Jardim do Éden e Residencial Tiradentes. Inauguraram até uma feira lá em Morada Nova, né? Nesses últimos 4 Isso. anos. Nós temos as feiras lá, que era chamada Feira da Lua, né? E lá vende esse material orgânico, esse, podemos dizer, esse produto Uhum. orgânico. Então, assim, um abraço aqui vai a todos os nossos produtores, Jardim do Éden e Tiradentes, Gera emprego e renda, realmente. gerando emprego e renda. E outra, tem também um spoiler aí, né? O shopping, né, Pátio Marabá, quer fazer parte desse projeto, onde ele quer levar o material orgânico Que do legal. shopping lá para o pátio. Então, assim, hoje nós somos referência. Se você procurar no site da Caixa Econômica, no projeto da Minha Casa Minha Vida, você vai ver Marabá lá sendo destaque no pátio de compostagem, que de fato é um projeto que traz renda, qualidade de vida e para nós que somos da zona urbana aqui, né, traz produtos de qualidade, É verdade. sem agrotóxico, trazendo benefício a todos nós. Marcos, há 7 anos era inimaginável pensar que Marabá poderia entrar na Rota Nacional do Cacau, que hoje já parece ser uma realidade para o município de Era só no Marabá. oeste do Pará, né? Que tinha Ficava muito restrito àquela porção mais Brasil Novo, eh, Medicilândia. exatamente do estado do Pará. Mas hoje Marabá também se destaca e desponta aí como um dos grandes produtores de cacau. Eu queria que você nos desse aí um panorama de como que está a produção de cacau em Marabá atualmente. Muito bom. E como está ocorrendo esse escoamento, as famílias Isso. beneficiadas, o que isso tem gerado de retorno para a economia do município. Vinícius, para falar a verdade, eu acho que ninguém imaginava que Marabá, a Secretaria de Agricultura, poderia ser tão grande como ela é hoje, né? Eu acho que quando o pessoal fala assim, Marabá, hoje quando a gente fala de todos esses programas, o pessoal fica pensando assim, mas existe? Será que é real isso aí? Tratando do cacau, em 2019, em plena pandemia, né? 2020, não? 2020, né? 19, 20. 19 ainda não havia. Ainda não havia. 2020, em plena pandemia, a gente colocou na volta do Tapirapé, que fica a 250 quilômetros daqui, nós implantamos lá cerca de 150 a 200 mil pés de cacau. Então, hoje nós temos uma rota do cacau muito forte na volta do Tapirapé. Quando a gente observou, agora por que que foi tão longe? Porque através de uma análise técnica, né, através do IDEFLOR, da SEDAP, através dos técnicos da secretaria, a gente observou que lá o solo era propício ao plantio do cacau, o clima, tudo tal. Então nós levamos para lá. Hoje a gente já tem cacau no 26 de março, já tem cacau bem aqui no PDS, que fica a 20 minutos. Temos cacau no P Alegria. Hoje nós temos cacau nas regiões mais próximas aqui. Então hoje Marabá está de fato na rota do cacau. Em 2022 eu fiz a primeira colheita do cacau no município de Marabá. Então a gente foi para o Tapirapé, fez a primeira colheita. Hoje o município está produzindo. Hoje o nosso viveiro, nessa proporção de 800 a 1 milhão de mudas, a gente produz 500 mil de açaí, mais 200 mil de cacau. E aí já fica também aqui, né, a dica, né? Está chegando cacau na secretaria, né? Então, essa semana está sendo distribuído 200 mil sementes de cacau. Então, essas 200 mil sementes de cacau já vai ser distribuída a cada produtor, porque a gente vai ter mais produção de cacau daqui a alguns anos. Agora sim, Vinícius e Igor, falar de agricultura
ela é difícil no sentido assim, que a gente produz cacau hoje, planta, mas a gente só vai ter a realização dessa colheita daqui 3, 4 anos. Então é muito diferente, às vezes, você fazer uma ponte, 6 meses você tem um resultado. Você faz uma escola, daqui 1 ano você tem resultado. A agricultura não. É um Ela investimento, tem né? as suas dificuldades e nós devemos investir. Então, assim, hoje a gente planta cacau, pode vir uma praga e É, matar tudo. isso mesmo. Pode vir muita chuva e prejudicar. Pode vir pouca chuva e Nossa, prejudicar. aí em todos esses cenários, o Então esses resultado é cenários, às vezes, problemático. são adversos, problemáticos, mas nós não desistimos. A gente tem, da agora eu estava falando, eu gosto de desafios. Desafios. E, Marcos Paulo, você no secretariado do Tião Miranda ganhou destaque por ser um cara bastante desenrolado e articulado politicamente, né? Como você disse mesmo, bota para resolver. E através dessas suas articulações políticas, como por exemplo com o deputado federal Joaquim Passarinho, você conseguiu um trator de esteira para a Secretaria de Agricultura para atender a esses projetos de assentamentos às comunidades rurais. Como foi esse processo para conseguir esse trator de esteira e, mais recentemente, uma perfuratriz? O que é essa perfuratriz, esse equipamento, e como vai beneficiar os agricultores familiares este trator e esta perfuratriz? Carta na manga, né? Quando a gente fala do trator de esteira, eu me lembro há 2 anos atrás que o deputado federal Joaquim Passarinho, ele, vendo o crescimento da Secretaria de Agricultura em Marabá, ele procurou e falou assim: Marcos, eu preciso da sua ajuda para a gente poder trabalhar junto nessa campanha para deputado federal, já que você também vai estar junto com o Thiago Miranda na campanha estadual. Eu falei: Joaquim, contei para ele o nosso crescimento da secretaria. Eu falei: olha, de 3 trator, 25 trator, e eu fui contando todo o crescimento, almoxarifado, laboratório, né? Temos o laticínio, que é uma pauta muito boa do laticínio na região do Sororó. Ele falou: Marcos, caminhe comigo e o que você precisar eu vou te entregar. Eu falei: olha, eu estou precisando de um trator de esteira. Porque eu vejo que a agricultura familiar em Marabá hoje tem 25 trator de pneu, mas tem área que a gente não consegue gradear porque tem toco. Ele falou: quanto é o trator de esteira? Eu falei: 1.200.000. Eita, Aí ele olhou e falou assim: Marcos, aí 1.200.000 é muito. Eu falei: não. Ele olhou e falou: é muito. Eu falei: não, vamos juntos, dá certo. Ele falou: dá certo. Então vamos. Quando deu naquela campanha, né? Ele tinha me pedido fazer campanha e foi o primeiro momento meu de Com falar de política, política, né? porque eu sempre teve esse viés técnico, Hum, e foi daí que foi surgindo essa caminhada hum. política. E aí eu fui caminhando, e a gente apresentou para o Joaquim Passarinho nas urnas podemos dizer assim, uma expressão muito grande de voto. Né? A gente conseguiu na agricultura familiar entregar para ele 5.450 votos. Então, quando ele olhou aquilo, ele falou: Marcos, você, de fato, a agricultura familiar me representou em Marabá. E vale dizer, Igor e Vinícius, né, que na zona rural de Marabá, nós fomos os únicos que representamos Joaquim Passarinho. E aqui vai um abraço ao nosso deputado federal Joaquim Passarinho, porque de fato o trator de esteira, ele é um trabalho da agricultura familiar, ele é um trabalho dessa gestão Tião Miranda, ele é esse trabalho. E esse trator já está funcionando, já está atendendo as comunidades. Já atendemos 450 famílias com trator de esteira. Nós estamos fazendo a destoca, nós estamos fazendo represa, nós estamos fazendo estrada dentro da propriedade. Então, assim, é um trabalho fenomenal. E essa perfuratriz, o que é isso? A Perfuratriz, ele é um projeto e através do deputado federal Caveira, né? Caveira, Sim, né? E o Caveira veio juntamente com o deputado estadual Tony Cunha, né? A gente é muito bem, assim, a gente gosta de dizer quem são as pessoas. sim, Eu sim. acho que tem que acabar com esse negócio de querer fazer É. políticas criticando os outros, Tem falando que ser mal. construtivo, Eu acho que né? tem que ser Pelo bem da construtivo população, é e isso que. mostrar aquele que, né, tá nos ajudando. Tony Cunha veio, procurou a secretaria, né? E a gente apresentou: Tony, a gente está precisando de uma perfuratriz, né? E aí a perfuratriz, ele procurou o deputado federal Caveira, e aí perguntaram quanto essa perfuratriz, né? E eu já tinha um valor também, eu falei: olha, 2 milhões. Ele falou: 2 milhões? Eu falei: porque a agricultura familiar, Vinícius, o poço é diferente da sua casa. 30 metros para você dá certo. 60 metros dá certo. Agora, para nós que produzimos cacau, Tem 800, que ter muita 1.000 água, né? pés de cacau, açaí, tanque suspenso, a cada 3, 4 dias você tem que esgotar 15.000 litros de água para você repor, senão o peixe morre. Então, a nossa proposta na perfuratriz é poço de 150 a 200 metros. Então, quando se fala de perfuratriz, não é somente a perfuratriz, é o caminhão, é o gerador, é o compressor e a perfuratriz. Isso dá um custo de 2 milhões.
E aí ele depositou em conta, né, que está sendo para ser liberado, R$ 3 milhões. Então aí vai um abraço ao nosso deputado Caveira, né? Que com esses 3 milhões a gente vai ter destinado 2 milhões para a perfuratriz e 1 milhão nós estamos discutindo, né? Também dentro da gestão, para ver se a gente consegue também trazer a agricultura familiar, placa solar e bomba solar. Porque tem muitas residências que não possuem energia. Então, quando a gente cavar o poço, a gente puder entregar a placa solar e a bomba solar, Muito que bom. também é um sonho da agricultura. Claro que esse 1 milhão está sendo discutido ainda dentro da gestão, mas o nosso prefeito Tião Miranda já autorizou a compra da perfuratriz. Então, aqui também vai um abraço enorme para o Tião, porque não é qualquer gestor que faz isso. Né? Tem muitos gestores aí que, quando vê uma emenda, Remaneja. já remaneja, É. vai mandar para outras Sim. localidades. Tocando nesse assunto, só uma pausa aqui. Às vezes o pessoal fala assim, Tião Miranda ou a gestão, ela é muito voltada para obras. Já ouvi, né? Às vezes a gente Verdade. escuta isso. Sim. Muito cimento. Muito cimento. Talvez pode dizer que a Secretaria de Agricultura... Inclusive neste podcast também já discutimos Márcio esse do São assunto. Félix disse isso. Vamos dar. Aí, às vezes, pode dizer assim, olha, a Secretaria de Agricultura é voltada só para equipamentos, porque assim, nós tínhamos 3 equipamentos. Hoje eu tenho 89 maquinários, de 3 tratores, 25, 4 retros, se eu falar aqui tudo, escavadeira, caminhão-plataforma. E Então, máquinas que atendem gente, né? é Famílias. isso que eu queria tocar no assunto. É quando você fala de um maquinário desse, eu já ouvi muita pessoa dizer, a secretaria é só maquinário. Não. Aquela máquina, ela atende gente, pessoas, produtores. Uma perfuratriz dessa muda o sonho de muitos produtores. Não tem como produzir sem água. Não tem como produzir sem sistema de irrigação. Esse é o ponto. Não tem como eu ter uma produção se não tiver trator agrícola, se eu não tiver trator de esteira, se eu não tiver maquinário, escavadeira hidráulica. Se eu não tiver isso, não tem como eu produzir. E tocando escavadeira hidráulica, para deixar bem claro a todos aqui, eu sou uma pessoa assim, eu acho que, como eu posso dizer assim, não tenho ciúme. Eu sou uma pessoa bem aberta. E quando eu falo, por exemplo, escavadeira hidráulica, o vereador que colocou a emenda para escavadeira hidráulica se chama Miguelito. Então, assim, eu sou muito tranquilo nisso. Eu acho, Igor e Vinícius, que a gente tem que ter o nosso trabalho. Se você tem um trabalho, você tem um público, você tem um reconhecimento. Então, eu tenho gratidão pela Câmara Municipal de Marabá e por essa gestão de Tião Miranda. Marcos, indubitavelmente o trabalho da Secretaria de Agricultura nos últimos anos é destacado, houve avanços Sim. perceptíveis que você está nos relatando aqui, inclusive é importante para a nossa audiência, né, Igor? Conhecer todos esses avanços e como eles têm beneficiado a comunidade da zona rural do município e inclusive da zona urbana, quando você menciona as questões das feiras, da As agricultura hortas. familiar, as hortas, que beneficiam diretamente a nossa população com o fornecimento de produtos orgânicos, né, que são melhores para a saúde, mais baratos nas feiras espalhadas pelo município. Mas vamos falar de política, que foi um assunto que você trouxe agora há pouco ao abordar a questão das eleições de 2022, em que você apoiou o deputado federal Joaquim Passarinho para falar sobre os cenários para 2024, no meio do qual você se insere como um pré-candidato a vereador. Qual é o partido do Marcos Paulo atualmente? Muito bem. Eu aprendi na eleição do Joaquim Passarinho que no município de Marabá, principalmente a zona rural, nós temos um público muito dividido entre bolsonaristas e também petistas, né? Para você ter ideia, o trator de esteira, eu sempre cito isso, né? Tem um presidente nosso, né? E aqui vai até um abraço para ele, que a gente sempre chama ele de cu de cobra. Assim que ele gosta de ser chamado. É o nome popular dele, né? É Sim. Antônio, aí fala, ele é petista. E ele falou assim, Marcos, eu vou votar no Joaquim Passarinho, mesmo sendo bolsonarista, porque eu acredito no teu trabalho. Petista. Ele é petista. É. E aí ele falou, o vou Joaquim votar no Joaquim, que é bolsonarista. bolsonarista. Sim, Eu vou votar no bolsonarista por causa de você. Chegou a política pública lá, né? Isso que Foi. importa. Aí ele foi e falou, vou votar em você, Marcos. Em você. Eu sei que lá na hora é Joaquim, mas é em você que Mas eu tô assim, votando. eu sei que ainda existe uma distorção muito grande da política, principalmente nos últimos anos, com essa divisão de Essa esquerda, polarização. direita, polarização. ou bolsonaristas e petistas, sendo É. que o Joaquim Passarinho é um deputado federal extremamente técnico, sempre trabalhou por Marabá e pelo Pará, Sim. mas que naquela conjuntura, Sim. logicamente, se inseria no espectro quadro. da direita do Bolsonaro. Mas é um parlamentar com atuação no nosso município, né? Inclusive, o Isso. PSD já está na base do presidente Lula. Justamente
pra gente entender como a política é dinâmica ali, Sim. vai mudando. Aí então, Marcos, Aí, nesse sentido aí, continue. puxando, eu escolhi o PDT, né? Por quê? Porque, assim, eu entendi que a Zona Rural de Marabá, por essa divisão, que às vezes é ideológica, E né? o PDT é um partido mais de centro, não vai pelos Perfeito. O extremos. PDT tá quase sempre no Centro-esquerda. centro. É, Isso sim. que... Porque se eu escolhesse, por exemplo, se eu fosse pro PL e um colocar como bolsonarista, Sim, se a gente pula pro MDB, né, ou pro próprio PT, é, vai te colocar como petista. exato. Mas você pensou nesse pragmatismo político nacional ao escolher a legenda ou o municipal também conta muito? Haja vista que o MDB está se inclinando mais para uma possível Candidatura pré-candidatura própria, pode ser o E a deputado Chamonzinho, gestão. mas até o momento nada sinalizou, Correto. ou pode ser da parte do PL, que pode ser, na verdade, já é quase confirmado que o Tony Cunha será o candidato do PL neste Isso. ano. Então isso A minha decisão foi te baseada na minha colocaria numa caminhada. saia justa, né? Aí Você caminhou com a gestão nos últimos 7 anos e meio, a gestão tá lançando o nome de Sim. Fábio Moreira, né? E temos dois partidos de base, né, que é o Sim. PDT e o PS. Você vai apoiar o PSB. Fábio como É. pré-candidato a prefeito. Sim, a nossa caminhada hoje, né, como pré-candidato a prefeito, se chama Fábio Moreira, né? E aqui vale dizer que Fábio Moreira é uma pessoa que tem um olhar para a agricultura familiar. Tudo isso que eu Você digo e ele foram secretários juntos, né? Me junto. conte sobre esse trabalho dele como secretário. Beneficiou a agricultura? Sim, olha, a gente tem uma amizade muito grande, né? Eu sempre digo, o Fábio é o nosso ala, né? A gente joga bola junto, né? Eu sou o camisa 10, tá? Viu, Fábio? Já bem claro É aqui. o 10, né? É o É camisa o 10 ou o 12? Ah, É o né? camisa 10, a faixa e o atacante se chama Marcos Paulo. Nosso ala, Fábio Moreira. E É. aí o Fábio, e nós temos uma amizade muito grande. E assim, a nossa secretaria hoje está asfaltada. Foi no tempo que o Fábio era secretário de Ação obras. e obras. Temos o almoxarifado, Fábio Moreira. Viveiro de 800 a 1 milhão de mudas. Laboratório, né? Né? Foi o Fábio. O laboratório ficou parado, Igor, 12 E anos. os alunos da Unifesp, da UEP reclamavam, nem trabalho de campo podia fazer. Tem. E 12 anos tu deixar um laboratório parado. Eu cheguei, Fábio, bora. Tião, bora. Laboratório, então, tá funcionando. Oficina, lava-jato, borracharia, tudo isso foi através da gestão Fábio Moreira, Tião Miranda. Fábio, quando era secretário de obras. E aqui daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. E sobre o laticínio do Sororó. Ficou 20 anos parado. Você ter um laticínio no município de Com Marabá, padrões de higiene, né? e você deixar parado por 20 Né? anos, eu acho, diante dessa pauta que foi tocada de política, eu acho que nós não podemos retroceder. Eu acho que nós temos que avançar. Marabá precisa avançar muito mais. E é por isso que nós estamos caminhando, né, na pré-candidatura para prefeito com Fábio Moreira. Marcos Paulo da Agricultura, Vinícius, ainda nessa parte da. Tá no nome de urna aqui. Marcos Paulo, eu estava fazendo um levantamento aqui. Você já percorreu 15 localidades rurais do município sobre a sua pré-candidatura a vereador. A gente sabe, Vinícius, com a precoce falecimento do então vereador Tiago Coque, que era conhecido como Tiago da Surgiu uma Obra, quando foi lacuna ali eleito, na região do Rio deixou Preto. uma enorme na região do Rio Preto e tudo. Essas 15 localidades que você já percorreu, algum é na região do Rio Preto? E como é que tá as suas atividades de pré-campanha, E como Marcos? principalmente o Marcos pode preencher essa lacuna deixada por um grande líder Na que Câmara. partiu precocemente entre os últimos 4 anos. O Thiago Koch, né, era amigo nosso, né? Eu acho que foi uma perda muito grande para a agricultura familiar. Não tem como substituir Thiago Koch. Eu acho que o Thiago, ele é uma das pessoas, assim, poucas pessoas que eu conheço, que conheci, voltado para esse viés da agricultura familiar. Eu posso dizer claramente, se Thiago Koch hoje estivesse vivo, fazendo parte, certamente eu nem seria pré-candidato, né? Eu estaria ajudando o Thiago nessa caminhada. Então, durante essa caminhada toda, a gente observa que existe sim essa lacuna muito grande, essa necessidade que foi deixada. Na estrada do Rio Preto, já peguei ali pela região ali de Morajuba, PA Ritinha, Vila Santa Fé, né? A própria volta do Tapirapé também é da região do Rio Preto. Então, foi uma perda muito grande para todos nós que fazemos parte da gestão,
E sem falar, né, que para a agricultura familiar, era uma pessoa assim, Igor, que ele chegava, já entendia da ponte, eu acho pela sua formação como engenheiro, acho que era civil, Da Civil. estrada, da né? ponte, sim, sim. Eu fui E- estagiário dele na obra, fiz Isso, ele já segurança do trabalho. chegava. É, gente, É. Tudo. Ele me levou, eu não revelações. esqueço, ele me levou para uma região chamada Jatobá, que eu até fui agora nesse final de semana, a gente tocou no nome do Thiago Koch, até hoje a gente toca no nome do Thiago Koch. Aí, estando lá, eu tinha participado dessa reunião com ele, né? Ele tinha um projeto muito bom, que depois que ele, assim, depois que ele concretizava todo o projeto, aí eu gostava também, né? Porque depois que concretizava, a gente assava logo uma novilha, aí tinha um churrasco. Então, assim, vai um abraço aqui a toda a família do Thiago, né? Ao Thiago Koch, e a gente entende assim, não tem como substituí-lo, Mas mas tá tem como, revivendo. mas tem como a gente dar prosseguimento e avançar em tudo aquilo que um dia o Thiago Koch deixou um legado a todos nós, que tem como sim a gente trabalhar na zona rural, mudar a vida dos produtores e avançar cada vez mais. Até porque essa vai ser a primeira eleição após o falecimento do Thiago. Sim. Então, Perfeito, o perfeito. eleitorado que ele tinha, logicamente, que vai se dividir entre mais de uma candidatura ou pode se unir numa nova candidatura que surja. Por isso, nós te perguntamos sobre quem vai preencher essa lacuna deixada pelo Thiago no que tange a zona rural e aquela região que era de dominância eleitoral dele. Né? E E eu aí, fico à disposição, né? Eu fico à disposição a Marcos, tentar você. caminhar junto. Sim, sim. Você tem uma vida religiosa bastante ativa no meio evangélico, né? A gente sabe que essa comunidade evangélica é bastante unida. Quando ela Sim. quer uma representação no parlamento, consegue, né? Prova disso é as eleições de conselho tutelar mais recentemente. E você tem. Qual é o seu trabalho atualmente? Qual a sua congregação? Qual o seu trabalho no meio evangélico atualmente? Bom, eu aceitei, né, a Cristo quando eu tinha 12 anos, né, 10 a 12 anos. Faço parte da Assembleia de Deus Missão, onde nosso presidente é o pastor Salles Batista e o meu pastor local, né, gosto do nome dele, né, Marcos Melo, né? E Marcos também, juntamente com a pastora Nájila. E a sua família, tem o Nelly, Janive e a Ana. Então, assim, atuo com uma juventude, né? Desde os meus 20 anos de idade, praticamente, eu atuo liderando jovens. Participei da liderança do Novo Horizonte, liderando 2 anos seguidos, e hoje estou trabalhando na Escola Bíblica Dominical, juntamente com o pastor Moisés e a nossa irmã Raquel. Então, assim, nós temos um trabalho muito forte dentro da mocidade dos obreiros. Me sinto, assim, podemos dizer assim, uma pessoa que tem também esse olhar. Eu acho que a gente tem que se preocupar muito com a família. Né? Eu tava vendo uma reportagem, Diego, a cada 6 horas, crianças são aliciadas, né? A cada momento que passa, é um problema muito grande na sociedade. Então, eu acho que a igreja é uma base, sim, a igreja ela é uma base da sociedade. Eu acho que a gente tem que buscar isso, né? Respeito cada um dentro da sua questão religiosa. Sou uma pessoa muito tranquila, mas eu acho que a igreja em si é uma base. Então, tenho essa atuação dentro da Assembleia de Deus e vou buscando cada vez mais esse crescimento, né? Eu acho que a gente tem que ter esse viés. E aqui vai um abraço, né, a todos os jovens do Novo Horizonte, que certamente está nos acompanhando nessa noite, né? Desde ali o Marcos, a Paula, nós temos um time ali muito grande, né? Então, quero agradecer a todos e também estão nos ajudando. Tá bom? Você falou nessa questão como é que posso dizer assim, dessa união e também estão conosco nessa pré-campanha, né? E aqui vai um abraço também a todos eles. Marcos, vamos falar um pouco ainda dos cenários destas eleições, que devem ser as eleições mais disputadas dos últimos anos em Marabá. Essa vai ser puxada. Ainda existe realmente uma indefinição quanto à disputa majoritária, que tem um poder, uma influência muito forte sobre a disputa proporcional, na disputa entre vereadores. Nós sabemos que no universo de partidos e candidatos, o que importa é nossa legenda, porque ela precisa fechar o número de votos necessário para se atingir o quociente eleitoral para se conseguir as cadeiras na Câmara Municipal. É assim que funcionam as regras do Correto. jogo quando a gente trata da eleição proporcional. Você está hoje no PDT, que tem nomes como Miguelito, que sempre se elege, Elza e Miranda, Elza Miranda, vereadora, ex-deputada estadual, que também tem um grande peso. Na última eleição foi eleita com mais de 2 mil Ronaldo da votos. 33 também, Ronaldo da outro 33, vereador. que é mais um
parlamentar de mandato que se incorporou às fileiras do PDT, ou seja, tem o nome deles 3 que são vereadores da atual legislatura e você chega também se somando ao partido. O partido ele tem pretensão de eleger quantos vereadores este ano, Marcos? Bom, nós vamos trabalhar em conjunto, né? Diante desses tem o Badeco, né? E também Que era suplente suplente, a da Mariane, Wanda. né? Que é Mariana, filha Mariana do presidente Alessio, do né? Alessio. Temos um time, né? Onde Realmente é um grande partido. é um grande Certeza. partido, é um time muito forte, aonde o presidente é o Miguelito, né? Tem um partido muito forte. Vamos trabalhar para nós estar formando de 2 a 3, né? Eu espero que 3 a gente consiga formar. E eu acho que, diante desse time forte, assim, eu acho que nós temos que trabalhar, fortalecer, eu acho que respeitar cada um, mas eu acho que durante dessa caminhada, assim, eu pego até a fala do Miguelito, né? Tem que ter voto. Tem que ter voto, né? Até uma fala também do nosso gestor Tião Miranda. Eu acho que a gente tem que trazer o respeito para cada um, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Eu acho que durante 7 anos de trabalho, vai fazer 8, trabalhando incansavelmente. Eu acho que a gente tem um público muito bom da agricultura familiar. Temos força também na cidade, né? E vale tocar também aqui a irmã Neia, né? Que a gente chama, que é a minha mãe. É uma pessoa Sua mãe, inclusive, já foi candidata a vereadora, né, em já foi Marabá? candidata há tempos atrás, né? Então a minha mãe também é uma pessoa muito forte. Acho que nós estamos juntando, Uhum. né? Então eu acho que esse respeito que a gente tem que ter dentro do partido, né? Esse respeito, não só dentro do partido, mas também toda a nossa, podemos dizer, a nossa caminhada política, né? De maneira nenhuma alguém vai ver eu falando mal de A, de B, de C. Não, nós temos que falar do nosso trabalho. Assim como eu falei que que o trator de esteira foi um trabalho incansável da agricultura, perfuratriz e por aí vai. Então, acho que o PDT é um partido forte. Eu acho que é um dos partidos mais fortes que tem hoje no município de Marabá. Vamos chegar lá. É o partido do atual presidente da É, Câmara, do vice-presidente Miguelito. temos um Sim, time forte, onde o sim. pessoal tem que olhar e dizer assim: ali tem um time forte. E foi bom até ter tocado ter feito essa paráfrase aí do Miguelito e Uhum. do Tião, né, de que tem que ter voto, e realmente é um É. requisito para se Mínimo. eleger, né? Precisa de É. voto. Mas assim, Marcos, tem muitos partidos aí que as chapas foram sendo formadas e os membros do partido tinham ali algumas desconfianças, não queriam que vereadores de mandato entrassem na legenda, Sim, né? Não pode entrar, com medo um talvez de receio, né? Receio. servirem de escada para uma eventual eleição dos atuais parlamentares. Alguns atores, agentes do meio político estimam que a renovação na Câmara Municipal neste ano seja em torno de 40%. Alguns dão mais, outros menos, mas a média encontrada é essa, de 40% de renovação, que nos dá 8 vereadores da atual legislatura que vão sair para dar lugar a novos parlamentares. Você não é parlamentar atualmente e poderia ser um desses 8. Você não teme que numa legenda com tantos nomes de peso você acabe servindo de escada para algum deles se eleger? Estou trabalhando incansavelmente para isso não acontecer, né? Eu estou trabalhando de forma para poder agregar o partido, a gente poder chegar lá, mas também podemos dizer assim, ajudar outros parlamentares. Então, por isso que o nosso intuito ali é buscar 3, né? Então, se for 2 de mandato, tudo bem. Sendo um novo, eu espero que seja eu, né, nessa caminhada, através desse trabalho da agricultura familiar. E eu entendo que eu acho que nós temos um time muito bom. Eu acho que a agricultura levanta, né, uma bandeira. Nós estamos levantando essa bandeira da agricultura familiar. Mas quando a gente levanta a bandeira da agricultura familiar, quero deixar bem claro a todos que estão aqui hoje nos assistindo, né, os internautas, é que a bandeira da agricultura familiar ele não se restringe somente à zona rural de Marabá. Né? Não podemos confundir isso. A agricultura familiar em Marabá, ela tem um peso da agricultura na zona rural? Tem. Mas a agricultura familiar, ele vai além de uma zona rural. Nós falamos agricultura também na zona urbana. Toda vez que nós visitamos uma feira da 28, a 7 de junho, a Boa Esperança, Merenda escolar. merenda escolar, isso tudo é agricultura familiar. Toda vez que você senta na mesa, você tira um alface, um legume, um pepino, pode ser uma acerola, uma goiaba, você que toma o seu açaí diariamente, isso se chama agricultura familiar. Então, se nós não tivermos essa visão, a gente pensa que a bandeira que está sendo levantada é somente uma bandeira da zona rural.
rural. Não. Nós, produtores da agricultura familiar, nós somos mais do que isso. Nós somos agricultores da zona rural, mas também nós somos respostas e resultados na zona urbana através das feiras. Então, assim, a gente entende que estamos num partido forte? Estamos. Temos um partido que tem fortes candidatos? Temos. Mas eu tenho o prazer de fazer parte desse partido, porque a gente sabe que é um time que vence. Às vezes a gente olha e fala assim, não, acho que aquele partido ali poderia não ter nenhum candidato eleito. Mas será que chega? Então vamos entrar no partido, um time forte, porque senão a gente pode ficar para trás. É isso aí. Marquinhos da Seagre, Marcos Paulo da Agricultura, Marcos Paulo, eles. Estamos agradecidos em ter a sua presença aqui neste ótimo Com bate-papo certeza, no muito Cidade Atual proveitoso. Podcast. Nós gostaríamos, né, Vinícius, que você deixasse essa mensagem de esperança, de renovação para os nossos espectadores, para a população de Marabá e região, nessas suas considerações finais aqui no podcast, querido. Bom, quero agradecer ao Vinícius, ao Igor, né? Ao Sávio que está ali também, nosso parceiro, operando. Eu quero agradecer à gestão Tião Miranda. Eu acho que tudo isso que eu falei hoje aqui, esse crescimento do nome Marcos Paulo na cidade de Marabá, na agricultura, reconhecido no estado, né? E eu acho que tem muito a esse nosso gestor chamado Tião Miranda. Então, quero agradecer ao Tião por todo esse investimento na agricultura familiar. Abraço aos nossos produtores que valorizou e tem valorizado todos os programas da agricultura familiar. Fica aqui nossos abraços. Dizer ao nosso pré-candidato a prefeito, Fábio Moreira, que nós estamos caminhando junto, levantando essa bandeira. Eu acho que nós temos que olhar para frente, nós temos que avançar. Marabá pode sim muito mais, né? Até um slogan do Disseu, né? E eu acho que é um slogan muito bom. Sim, sim. Eu acho assim, eu sou uma pessoa bem realizada, por isso que eu cito essas coisas. Eu acho que Marabá ele pode sim muito mais. Ele tem que caminhar, tem que avançar. E eu acho que o nosso pré-candidato a prefeito Fábio Moreira é uma pessoa que tem visão. Visão na zona urbana e na zona rural. E é por isso que eu estou caminhando com ele. Então fica aqui os nossos abraços, agradecimento, né, ao portal por ter nos recebido aqui, falar um pouco da agricultura. Eu acho que a gente pode ficar 1, 2 ou 3 Muita aqui, coisa, podcast da tudo, cidade com atual, que a gente certeza. vai ver assim que tem muitos assuntos. Aqui a gente nem tratou de cada programa de forma individual, tratamos numa visão geral, né? E eu vou cobrar um outro No momento para a segundo gente fazer episódio. um episódio, falar sobre o laticínio, falar Sim. sobre todos esses investimentos. Então agradeço a todos. Muito obrigado. Vamos caminhando junto e mudar a cidade de Marabá para uma cidade próspera, para uma cidade abençoada, visando sempre essa agricultura familiar. Mas eu quero aqui adicionar também que eu já tenho uma outra entrevista com o Marcos lá no Assim Podcast, em que a gente abordou de forma verdade. pormenorizada muitos E quem desses saiba programas ele que volte ficam aqui na disponível. vitória, né? É, Depois da eu eleição, acho como uma vereador ótima, eleito, está uma ótima convidado. ideia. Olha, Tá bom? vou cobrar. Agora, É. vai ter missão dupla, né? Se Eleger-se eleger e vir aqui. para representar o povo e para voltar É verdade. aqui no Cidade Atual Podcast. Mas Isso aí. ficamos gratos com a tua presença, Marcos, e Muito bom. Igor, obrigado Um também ótimo bate-papo. por conduzir aqui junto comigo essa conversa. Então, esperamos a nossa audiência no nosso próximo programa. Deixe o seu like nessa excelente conversa que tivemos aqui com o Marcos Paulo. E até a próxima semana, né, Até a Vinícius? próxima semana. Tchau. Valeu, gente. Abraço.